As florestas paludosas são um tipo de vegetação caracterizado por solos com presença de água em caráter quase permanente. Por serem restritas a áreas de solo encharcado, essas florestas apresentam peculiaridades e são áreas propensas a gerarem água no escoamento superficial. Devido aos processos de expansão agrícola e urbana, essas áreas foram e ainda são intensamente desmatadas e degradadas, o que tem prejudicado a disponibilidade de água em vários locais. Em Araraquara foi identificada uma floresta paludosa no Jardim Ipanema, na zona norte da cidade. Para entender mais sobre a realidade do local no município, essas biólogas fizeram um trabalho de campo. O que a gente tem até agora é um panorama de muita pressão antrópica sobre esse território, pela urbanização, pelo território agrícola, né, que tem ali do lado, mas ao mesmo tempo aquilo é um oásis, é um paraíso perdido, assim. Então, mesmo que a gente esteja muito triste, né, com a situação toda que se colocou ali, isso tem motivado muito a gente. Toda vez que a gente entra naquele território, sente aquela brisa fresca, né, aquele lugar tão bonito mesmo de contemplação, isso tem motivado a gente a estudar cada vez mais. A gente já fez levantamentos arbóreos, já fez alguns levantamentos de solo e a gente quer cada vez mais investigar para entender, né, quem são os animais que estão ali, a vegetação que está ali, qual é a relação que a comunidade e a gente enquanto comunidade como um todo, né, como Araraquara, pode e deve estabelecer com aquele território. A maior preocupação com a paludosa é que ela tem recurso hídrico, né? A gente mostrou isso bastante. Você entra lá, você já vê água. Pode ser água de afloramento de lençol freático, pode ser água de rio, por exemplo. Mas quando você entra na paludosa, você vê a água vertendo. Então eu penso assim, um recurso tão importante para nós, ele precisa ser protegido. E hoje, quando você vai lá, a paludosa está no limite. Então ela não tem uma proteção. Você, ali na parte que já tem o bairro, ela está praticamente 10 metros, você já tem água. E uma forma de proteger rápida é criar uma lei, né? Uma lei de proteção das paludosas, por exemplo, pela importância que elas têm na proteção do recurso hídrico. E foi em busca de soluções como essa que a vereadora Fabi Virgílio convocou uma audiência pública no plenário da Câmara Municipal. Uma das ideias da parlamentar foi o tombamento permanente do local, o que não foi possível por questões técnicas, conforme explica um dos conselheiros do Confara, que cuida de questões relacionadas à preservação de patrimônios históricos e ambientais. A gente tem que olhar para duas questões importantes. Primeiro é a classificação que já existe na área. Como foi dito, né, ao longo da audiência, a área ela já tem uma classificação legal. Ela é uma APP, ela é uma CIECO, né, um corredor ecológico, aí de acordo com o plano diretor municipal. A questão é como transformar essa área numa unidade de conservação mais eficiente, né, como você dá outros contornos para ela. E aí, nesse sentido, o Confara entendeu, né, que o tombamento ele não é o melhor instrumento. O que a gente sugere é que esse instrumento ele seja rediscutido e que talvez o caminho seja via lei de unidade de conservação, transformando essa área numa área de reserva, numa área de conservação, aí de acordo com uma classificação pertinente. A importância da preservação dos recursos hídricos, principal elemento presente nas florestas paludosas, foi destacada por esse outro biólogo. A qualidade da água, né, para você ter uma manutenção, você tem que ter, em geral, uma proteção, né, dessas áreas, especialmente de nascentes, que é o caso aí da paludosa, né? Então a vegetação de entorno dos rios ela serve como uma proteção para a qualidade dessa água. Então as águas que estão nessas nascentes, em geral, elas têm uma melhor qualidade, por exemplo, analisando como a gente fez, a parte física, química e biológica. Nós fizemos alguns estudos lá de variáveis químicas da água, nitrogênio, fósforo, nitrato, nitrito, amônia, pH, condutividade. Então, essas análises demonstraram que a região da paludosa tem uma melhor qualidade, né? Exatamente porque ela está em uma região preservada, né? Então, aquele entorno todo de vegetação ali proporciona uma proteção dessas águas contra a entrada, por exemplo, de efluentes, de qualquer região do entorno ali, ou doméstico, industrial, lixos. Então isso é muito importante que a gente tenha essas áreas todas preservadas.
As ações que têm sido realizadas principalmente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade e pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos, o DAI, foram detalhadas pela diretora de Resíduos Sólidos e Proteção dos Recursos Hídricos e Mananciais da autarquia. Para aquela região específica, a Secretaria fez todo um levantamento de fauna, de flora, identificando espécies que estão ou não ameaçadas de extinção. Então, isso é uma das iniciativas. Além disso, tem todo um trabalho em cima do plano de controle de erosão, que também é um trabalho bastante minucioso, contempla aquela área e isso é uma iniciativa bem legal. E o DAI, por sua vez, a gente tem trabalhado aí no Plano Municipal de Saneamento, então pensando também em toda a área urbana como um todo, pensando na questão da drenagem sustentável e também os últimos empreendimentos que têm passado pelo DAI, a gente tem colocado essas diretivas, essas diretrizes de adotar algumas soluções que sejam realmente pensadas na fragilidade do solo, na topografia e na questão da preservação da água. Ao final da audiência, alguns encaminhamentos foram discutidos, como a reclassificação da floresta, pois ela ainda não é reconhecida como paludosa, o que proporcionaria outros tipos de proteção. O segundo encaminhamento que a gente tira é a potencialidade de poder trazer a questão da educação ambiental e potencializar isso para que as pessoas percebam aquela área como uma área muito mais sensível do que comumente é conhecida na cidade, então de tentar sensibilizá-las nesse sentido. A gente também tirou como encaminhamento fazermos uma indicação ao Executivo para que venha, por força de lei do Executivo, a criação de uma unidade de conservação da floresta paludosa pela sua tipificação diferenciada e também tentar fazer um mapeamento de quantas áreas de floresta paludosa ainda nós temos na área urbana, especificamente na cidade, que é a região que está em mais risco, pelo adensamento populacional e pela ação do homem sobre o meio ambiente.